Se o Bolsonaro for condenado no Brasil por esses crimes específicos, 359L e 359M, que são os assim chamados crimes de golpe de Estado, em sendo condenado, doutor Serrano, já sem chance nenhuma de arguir nada em relação à sua defesa, com o trânsito em julgado, já com a expedição lá do documento, eventualmente para prendê-lo. Se ele entra na embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, ou se ele vai para a Argentina, ou se ele voa para os Estados Unidos, esses crimes estando previstos nestes países, esses países são obrigados a devolver o Bolsonaro para o Brasil ou a prendê-lo lá, ou isso é uma decisão mais ou menos política que pode ser tomada pelo Milei ou pelo Trump, por exemplo, e deixá-lo livre, mesmo que esses crimes estejam previstos nas legislações locais? Olha, deixa eu te dizer com clareza, tem que verificar cada Constituição e cada legislação. Mas quando há acordo de extradição, e há acordo de extradição do Brasil com os Estados Unidos, como regra geral, é normal se extraditar, quando você fala de preso comum, de criminoso comum, né? É normal a extradição. Mas ela é uma decisão política. Aqui no Brasil, inclusive, o presidente da República, mesmo o Supremo decidindo por extraditar, o presidente da República no Brasil pode não extraditar. Aliás, o Lula fez isso em relação ao Batiste, que só foi extraditado depois, né? Então, essa decisão ela sempre tem um caráter efetivamente político. Eu falo político aqui no sentido constitucional da expressão, que significa, dentre outras coisas, que tem um arco de discricionariedade maior do que uma decisão comum do agente público. Nos Estados Unidos, o presidente da República exercita muito dessa função política, né, pela tradição deles, né? Eles têm um presidencialismo forte lá, um presidencialismo menos forte que o nosso. Mas mesmo no nosso é um ato político. Então, assim, vocês vão me perguntar, o Trump pode politicamente deixar o Bolsonaro lá? Pode. A gente tem que ter claro isso. Pode. Né? Um futuro presidente norte-americano democrata pode mudar isso, né? Porque também pode ser mudado a qualquer hora, nesse tipo de caso. Mas ele pode sim. Tá. E no caso de embaixada, doutor? Para você ter uma ideia, no caso de embaixada, doutor? Embaixada é a mesma coisa. Embaixada como é que é? O sujeito vai lá, ele se recolhe lá na embaixada, e se o país quiser, o país que é dono da embaixada, pode dar para ele uma ordem de salvo-conduto para ele ir até o aeroporto, pegar o avião e ir para o país de... Então, se ele entra na embaixada americana, isso é um caminho aberto para ele ir para o território norte-americano. Eles dão para ele o salvo-conduto. Nesse caminho entre a embaixada e o aeroporto, nós não podemos fazer nada. Nesse caminho entre a embaixada e o aeroporto, ele não pode ser preso. Não pode mexer, isso é um direito diplomático deles. Não tem, é real isso. Por isso é que eu levantei na época que eu achava que o Bolsonaro ter ido para aquela embaixada da Hungria era sério. Não era brincadeira, né? Porque ele não é que ele ia ficar lá, ele fica lá até receber... até se instaurar o processo para lhe dar o asilo político. Instaurou o processo, eles dão uma ordem de salvo-conduto e o país aqui é obrigado a obedecer, sob pena até de romper relações diplomáticas, o que nunca é bom. Então, teria que deixar aí, né? Assim, eu estou dizendo como funciona, é assim que funciona. Não estou querendo dizer nada aqui que vai acontecer ou não.